Todos vocês sabem que o movimento pelo impeachment está ganhando força. Todos os dias nós temos alguém comentando na grande imprensa, sai alguma pesquisa, sai alguma notícia e o presidente ele está desesperado. O Bolsonaro ele vai tentar reverter essa situação do impeachment a qualquer custo. Em 2020, por volta ali de junho, julho, quando começou uma mobilização favorável ao impeachment, o presidente, cedendo cargos para o Centrão, conseguiu reverter a agenda. Agora nós não sabemos se ele vai conseguir fazer isso distribuindo cargos para o Centrão, porque os cargos eles já foram todos loteados. O único cargo que está disponível nesse caso, nesse momento, está ocupado, que é o cargo de ministro da Saúde, ocupado hoje pelo incompetente do Eduardo Pazuello, que vai ser incriminado. Ao que tudo indica, Pazuello deixará o cargo por ser um condenado pela justiça, abrindo assim um espaço para o Centrão. Mas os cargos são poucos, então Bolsonaro vai atacar agora em duas frentes que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo. Talvez seja a última esperança de Bolsonaro de reverter essa agenda do impeachment. E esses dois caminhos são o auxílio emergencial e um endurecimento na guerra ideológica, ou melhor dizendo, uma tentativa de ludibriar o gado bolsonarista. E eu vou explicar tudo isso para vocês nesse vídeo, então clique no botão de gostei. Nós temos uma meta nova no canal, 500 likes em menos de uma hora. Vamos ver se a gente consegue atingir esse valor nesse vídeo. Conto muito com a força de cada um de vocês. Para nós entendermos essa estratégia do Bolsonaro, nós precisamos analisar as pesquisas de aprovação do presidente da República. No fim do ano passado, Bolsonaro atingiu o maior nível de aprovação da história do seu governo, com 37%, segundo dados óbvios do Instituto Datafolha. E muitas pessoas, inclusive eu, acreditamos essa aprovação de Bolsonaro ao auxílio emergencial. Mas agora, com o fim do auxílio emergencial, as pesquisas de aprovação mostram Bolsonaro novamente na casa dos 30%. Tanto o Datafolha quanto o Atlas Político, todos mostram Bolsonaro ali novamente nos 30%, que sempre foi o patamar de Bolsonaro desde a primeira pesquisa de aprovação que foi feita em 2019. A grande questão em cima dos 30% é que com o passar do tempo, esse valor, os componentes dos 30%, eles foram mudando. Nós tínhamos uma classe média alta compondo esses 30% junto com os bolsominions, mas aí com o passar do tempo a classe média e a classe mais alta começaram a esvaziar os 30% e novas pessoas começaram a entrar, principalmente pessoas de camadas mais baixas no ponto de vista socioeconômico. Isso são todos dados do Datafolha. E o Bolsonaro ele sabe disso e já estava computado uma queda na popularidade dele com o fim do auxílio emergencial. E agora Bolsonaro já começa a tentar recuperar a conversa do auxílio emergencial. Paulo Guedes, inclusive, está falando sobre isso nesses últimos dias, porque nós vamos ter agora, no início de fevereiro, o fim do recesso parlamentar. E o auxílio emergencial, ele precisa ser votado. E nós temos um ambiente social possível para aprovação do auxílio emergencial, porque a nossa economia está indo muito mal, a Covid-19 está completamente fora de controle, nós não temos vacinas suficientes e não temos nem previsões de vacinação, porque a nossa compra não está uma compra planejada, está um completo caos a vacinação, então o vírus ele continua se proliferando no nosso país, o ambiente propício para que Bolsonaro possa aprovar novamente o auxílio emergencial, que foi a sua grande catapulta de popularidade, ia falar de campanha, catapulta de popularidade no meio do ano passado. Vocês sabem, eu sempre falei isso para vocês, a estratégia de Bolsonaro era justamente se conjugar com a pandemia para perpetuar o estado de emergência, que é o estado que permite com que o auxílio emergencial possa ser distribuído, porque é a grande plataforma de campanha de Bolsonaro para 2022. E ele conseguiu, possivelmente o auxílio emergencial vai ser novamente aprovado, com alguns gatilhos aqui e acolá, segundo o que o Paulo Guedes falou. E é necessário aprovar o auxílio emergencial, porque nós não conseguimos sair da pandemia, nós não conseguimos recuperar a economia e 36% da população brasileira dependia do auxílio emergencial como a sua principal fonte de renda. Então nosso país está numa situação
bastante complicada, os próprios deputados de esquerda já sinalizam de modo positivo para uma aprovação do auxílio emergencial. Bolsonaro aposta nisso para conseguir recuperar o apoio das camadas mais pobres da nossa população, justamente aqueles que dependem, no caso, do auxílio emergencial. Então essa é a atacada número 1 de Bolsonaro para conseguir abafar um pouco a poeira do processo dos pedidos de impeachment. A segunda atacada é justamente com os bolsominions, porque o Bolsonaro ele já começou a mudar o discurso dele em cima da vacina. Primeiro ele falava que não iria comprar a Coronavac, que ele não ia aceitar uma vacina chinesa e ficou falando da vacina do João Dória, minando a população, fazendo com que a população desconfiasse da vacina e agora uma parcela considerável da população não quer se vacinar. Mas Bolsonaro perdeu a corrida das vacinas. João Dória vacinou primeiro, o que, claro, foi um problema, uma derrota para o presidente da República. E vendo que o assunto vacinas está muito atrelado ao assunto impeachment, Bolsonaro já começa a se vangloriar como um bom parasita que é, nas palavras do João Dória, mas eu concordo com o Dória, Bolsonaro de fato é um grande parasitão, ele como se fosse uma tênia, ele começou a se vangloriar, não, nós somos o país que mais o quarto país que mais vacina no mundo, vamos ser o país que mais vacinou no mundo, na história, nunca antes na história desse país, possivelmente Bolsonaro vai usar esse discurso. O problema é que esse discurso pró-vacina vai na contramão do discurso dos bolsonaristas anti-vacina. E ele não pode trair o gado. Bolsonaro em nenhum momento pode trair o gado. O gado não pode se sentir traído. Não pode. Porque se o Bolsonaro trair o gado, perde toda a mística em volta do presidente e vai parecer que o Bolsonaro é um fraco que abaixou a cabeça para o sistema. E o gado enxerga Bolsonaro como sendo alguém forte que vai justamente combater o sistema. Então o que Bolsonaro já começou a fazer? Ele começou novamente a cevar o gado com mais alfafa, com uma linguagem bovina mais extremada, desconfiando agora dos números da pandemia. Bolsonaro novamente começa a questionar os números da pandemia. E por que ele faz isso? Porque ele precisa a todo momento dar munição para o gado e ele tem que continuar sempre ao lado do gado. Então ele vai ficar nesse equilíbrio na corda bamba entre o gado e a população brasileira que quer ser vacinada. E o Pazuello vai ser condenado pelo inquérito que está aberto por negligência e outros problemas no caos de Manaus. E se Pazuello for condenado, por que Bolsonaro não pode ser condenado também? Já que Bolsonaro ele é o chefe de Pazuello. E ficou muito claro que o Pazuello obedece às ordens de Bolsonaro. E o Ministério da Saúde, assim como o governo federal, sabiam da situação de Manaus com antecedência e nada fizeram. Então, Bolsonaro e Pazuello são culpados. Se Pazuello foi o culpado, Bolsonaro, claro, precisa também ser culpado pela situação. E não pensem que a tábua de salvação de Bolsonaro é a eleição na Câmara dos Deputados para saber quem vai ser o novo presidente da Câmara, porque não é. Independentemente de ser Arthur Lira ou Baleia Rossi, se o movimento pró-impeachment for muito forte, se a pressão da sociedade for muito, mas muito forte, vão ter que aceitar um pedido de impeachment e colocar isso na discussão. Não tem outra alternativa. Se a pressão começar a crescer, e de fato parece que ela está crescendo, porque nós tivemos até mesmo mobilização popular, esse assunto vai ter que ser discutido no Congresso Nacional e a sociedade também vai ter que embarcar em toda essa discussão. Esses são os caminhos que Bolsonaro tem. Ele precisa aprovar o auxílio emergencial, porque o fim do auxílio emergencial reduziu a aprovação de Bolsonaro, assim como o problema das vacinas. Então ele precisa trabalhar em prol das vacinas, trabalhar em prol do auxílio emergencial e, ao mesmo tempo, continuar ludibriando, continuar enganando, essa é a palavra, o gado dele com meias verdades e algumas mentiras, porque dessa forma ele consegue manter uma base de apoio que é muito importante e barulhenta, que no caso são os bolsominions extremamente fanáticos. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião, no caso não ouvir, mas eu gostaria que você deixasse aqui a sua opinião nos comentários. É muito importante porque nós somos uma comunidade de reflexão e agora você precisa trazer os seus pontos de vistas também para essa jogada, para essa nossa análise. As próximas semanas serão decisivas para Bolsonaro. E o auxílio emergencial, ele precisa ser aprovado. Não tem jeito. E nós precisamos ver também
como que será se Bolsonaro não conseguir aprovar o auxílio emergencial. É necessário, mas Paulo Guedes já está falando que não tem dinheiro. Vamos ver quais serão os próximos desdobramentos. Enquanto isso, você se inscreve no canal, você pode também me seguir no Twitter, estamos discutindo BBB adoidado lá, muitos já foram fiuquizados, nós continuamos bravamente nessa nossa luta para não sermos também fiuquizados. Mas enfim, isso é um assunto lá para o Twitter, o meu Twitter é @profileooficial.